Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre livros! E não é sobre qualquer livro, eu vim falar sobre esses 3 livros em específico. E o nome da autora é muito difícil, eu acho que é tipo um trava-língua assim, pra você passar vergonha na frente dos outros mesmo. Rainbow Rowell. Não sei de onde veio essa ideia, não sei porque cargas d'água essa mulher tem esse nome, mas essa é a vida, né? Mas enfim, essa é uma autora que eu conheci, assim, de ler alguma obra dela há pouco tempo. Eu já tinha ouvido falar bastante sobre ela, principalmente por causa do livro Eleanor Park, e que todo mundo dizia que era muito bom, maravilhoso e tudo mais. E então eu fui conhecendo os outros livros dela também. O primeiro livro dela que eu li foi Fangirl, que conta a história de 2 irmãs gêmeas, no caso a Cat e a Ren. E elas sempre foram bem apegadas. A Cat, ela é muito dependente da irmã dela e elas são muito fãs de uma série literária do Simon Snow. Então boa parte da vida delas elas passaram lendo e participando ativamente de fóruns na internet, escrevendo fanfics e dando continuações para essas histórias. É claro que uma hora isso ia acabar. A Cat e a Ren vão pra faculdade e a Ren decide quebrar esse elo entre as duas. Então ela fala pra irmã dela que ela não quer dividir quarto na faculdade e a irmã dela, a Cat, se vê perdida porque ela tá num lugar novo sem conhecer ninguém. A irmã dela meio que não quer ficar com ela e ela é muito introvertida e ela só sabe se comunicar muito bem na hora de escrever as fanfics dela. Aliás, ela é uma escritora de fanfic bem famosa e todo mundo fica cobrando histórias novas e tudo mais, e ela é bem reconhecida nesse meio. Bom, como vocês já imaginam, então, é uma história que envolve romance, que envolve dramas familiares, é uma história que envolve conflitos pessoais, então é uma história muito engraçada, muito legal e muito envolvente também. Particularmente, esse é o meu livro favorito dela e ele ganhou muito meu coração, principalmente pela Cat ser bem parecida comigo, porque ela gosta de escrever e tudo mais. Inclusive, na faculdade dela, ela recebia alguns exercícios, assim, de escrita criativa e tal, e eu ficava me imaginando fazendo esses exercícios também, porque eu sou uma pessoa que gosta bastante de escrever, então isso me envolveu muito, eu me identifiquei bastante com ela. E outra coisa também é que a história pela qual ela e a irmã dela são fãs, o Simon Snow, é totalmente Harry Potter. É a mesma coisa praticamente, só que muda o nome dos personagens e tudo mais. Isso me incomodou um pouco, porque eu não gosto, assim, quando você pega e só muda o nome e finge que é uma outra história, mas eu acho que foi de propósito que a autora fez isso e tudo mais, e depois eu fui me acostumando. Outra coisa que me incomodou também é que no início de cada capítulo tem uma passagem ou da fanfic ou desse livro do Simon Snow. Então às vezes você tá lá super empolgado com a história das personagens desse livro, da Cat, da Ren e de todos os outros personagens, e aparece um trecho de uma passagem do Simon Snow e você fica meio que boiando, porque são trechos isolados e você não conhece aquela história bem, então você só quer que aquela parte passe logo. Mas de qualquer forma, esse livro ganhou meu coração, é o meu livro favorito dessa autora e ele entrou pra lista dos meus queridinhos também, porque eu gostei demais. Eu não queria que esse livro acabasse e eu ficava nervosa, assim, quando eu tava lendo, porque eu não sabia o que ia acontecer e tudo mais. Então foi um livro muito emocionante pra mim, assim, de acompanhar. E eu recomendo demais mesmo. O segundo livro dessa autora que eu li foi Eleanor Park. Todo mundo já deve conhecer, é um livro muito popular e muita gente fala sobre ele. Ele conta a história da Eleanor e do Park. A Eleanor é uma menina que mora numa casa problemática, ela tem uma família conturbada e ela se muda para uma nova escola e as aulas já tinham começado, então ela passa a ser a menina nova da escola. Então ela entra no ônibus escolar e o único lugar que ela tem pra se sentar é do lado do parque, que a princípio não gosta muito dessa história e tal. Mas com o passar dos dias, eles vão descobrindo alguns interesses em comum e isso vira uma amizade e ela vai crescendo de acordo com as páginas. O final dessa história me deixou bem triste e eu não esperava por isso. Eu fui lendo sem nenhuma expectativa e eu achei que podia ter muito mais. Eu não tô dizendo que eu queria um final feliz, só tô dizendo que eu queria um final mais elaborado. E isso fez o livro murchar, na minha opinião. Eu gostei bastante da história, gostei bastante da forma como a Eleanor pensava, como ela agia, do jeito que ela se vestia. Eu gostei muito da construção dos personagens, mas eu achei fraco esse final e meio que quebrou o meu ritmo, mas mesmo assim é um livro muito bom. E o último livro que eu tenho pra falar com vocês é o Anexos. Esse livro foi o último livro que eu conheci dessa autora e também o último livro que eu li. Eu ganhei ele faz pouco tempo e eu já logo fui querer ler, porque os outros 2 livros que eu tinha lido dela foram experiências muito boas e eu
fiquei bastante empolgada pra ler esse também. Esse livro, ele se passa lá na virada dos anos 99 pros 2000. Então esse livro conta a história do Lincoln, que é um menino que já teve um relacionamento há um tempo atrás, ele já é um homem adulto, na verdade, e ele voltou a morar com a mãe, e isso é visto por algumas pessoas como um retrocesso, como se ele não tivesse evoluindo e tudo mais. Mas o Lincoln é uma pessoa comum. Ele trabalha num jornal na área de tecnologia da informação e ele é responsável por manter a ordem nos e-mails de todos os funcionários. Ou seja, ele é aquele cara que quando as mensagens filtradas caem na caixa dele, ele tem que ir lá e mandar uma advertência pra esse pessoal que tá mandando e-mails pessoais na hora do trabalho, mais ou menos isso. Só que acontece que ele meio que tem que ler esses e-mails, e isso não necessariamente não é uma coisa boa, não é uma coisa fácil, não é uma coisa com que ele se sente bem fazendo. Durante essa história do livro, o Lincoln tem que superar uma série de fatores importantes, muito importantes na vida dele, como esse término de namoro que já aconteceu há bastante tempo, como ir morar na própria casa, como reorganizar a sua vida inteira. E além disso, ele também tem o seu trabalho, ele tem as pessoas novas que ele vai conhecer nesse trabalho e tudo mais. Eu gostei muito desse livro, mas ele tem uma leitura extremamente lenta, na minha opinião. Como ele é feito muitas partes como se fossem e-mails, então ele fica assim, com fulano enviou e-mail pra fulana. Aí fica essa conversa por e-mail, sabe? Às vezes isso fica um pouco complicado, um pouco cansativo, e às vezes a história demora muito pra engrenar. Então o Lincoln tá ali pensando sobre a vida dele, em vez de tomar atitude, ele fica ali pensando e não faz nada. Isso me irrita um pouco, porque eu gosto de ter emoção, ter ação na história, entendeu? Mas, mesmo assim, é uma história muito boa e que tem muitas coisas inesperadas acontecendo e que me cativou bastante também. Dos três, esse é o livro que eu menos gostei, mas ele não deixa de ser bom por isso. Então, pessoal, esses são os 3 livros que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje. Eles estão aqui na ordem dos que eu mais gostei. No caso, Fangirl primeiro, em segundo, Eleanor Park e em terceiro, Anexos. Os 3 são muito bons, eu recomendo muito a leitura dos 3 porque eu gosto muito da forma como ela escreve. Eu acho divertido, acho dinâmico, acho criativo e eu acho que é uma leitura sempre que vale a pena e eu quero que ela lance novos livros e quero conhecer mais sobre ela. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram algum desses livros, me contem aqui embaixo nos comentários. Lá no meu blog tem resenha já de Fangirl, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações. E se vocês quiserem uma resenha mais detalhada, com fotos e tudo mais sobre algum desses livros, me conta aqui embaixo também que eu posso fazer pra vocês. Por hoje é só isso tudo. Um beijo enorme e tchau!